Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é Michele Lemos. Dando continuidade ao nosso bloco sobre emoções, hoje especificamente vamos falar sobre infantilidade psíquica. Mas Michele, por que você quer falar sobre infantilidade psíquica? Porque é o que mais ocorre, tá, gente? E um exemplo de infantilidade psíquica, antes da gente adentrar a esse tema muito pertinente, muito recorrente também, mas que as pessoas quase não se dão a perceber sobre ele. Um exemplo, tem aquela proposta da pessoa usar certo tipo de cor de roupa na virada do ano, né? Que diz que a pessoa, a depender da cor que usa, a pessoa vai puxar para si certas vantagens no ano seguinte. Ou seja, se eu usar o branco, eu vou atrair a paz. Se eu usar o amarelo, eu vou atrair o dinheiro, né? Outro tipo de infantilidade psíquica é a gente dar a Deus, né, toda a nossa responsabilidade, né, de escolha, ou seja, o nosso livre-arbítrio, né, o poder de escolha que Deus nos deu, né, ou seja, a gente é o resumo das nossas escolhas. Então não adianta você usar certos tipos de cores na virada do ano, não adianta você delegar a Deus a responsabilidade que é você cabida, né, que você vai estar atraindo coisa totalmente oposta, né? Ou seja, depende do seu posicionamento, da sua escolha, do seu plantio, aquilo que você propõe a fazer, né? Então não adianta você dizer que está delegando tudo a Deus e fazer totalmente ao contrário. Ou seja, não tem como, é aquela máxima, né? Não adianta a gente plantar banana esperando que a gente colha mamão, né? Então, os frutos vêm na proporção do plantio, né? E por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas, já que a gente está falando em emoções, muitas pessoas delegam, terceirizam a culpa para terceiros, sendo que às vezes é ela que se deu a culpa daquilo, né, no sentido de que ela que foi e caminhou para aquele tipo de ato e ela quer terceirizar, culpar o terceiro, né? A pessoa quer dar a Deus a responsabilidade daquilo que ela pode fazer, mas ela não faz, né? Ou seja, se eu vou mudar o ano de um ano para o outro, se a gente está em 2020 para 2021, então que 2021 eu faça totalmente o contrário daquilo que eu fiz em 2020. Tirar proveito daquilo que eu acertei em 2020, posso até reproduzir em 2021, né? Mas são outras circunstâncias, outro ano, outro dia. E falando também de outro ano, cai também aqui no questionamento de que é mais um dia que nós iremos dar continuidade na nossa vida, né? A gente acaba, até mesmo de forma inconsciente, como eu acabei de falar, né, de 2020 para 2021, de forma inconsciente, por questão de questões mercadológicas, né? Por questão de mercado, por questão de logística. Então a gente acaba falando muito na virada do ano. Mas se a sua atitude, o seu posicionamento não mudar frente aos fatos, você vai ficar andando em ciclos, né? Que é o próximo bloco que a gente vai apresentar aqui depois dessa infantilidade psíquica, já que a gente está falando de emoções, né? Sobre ciclos, quebrar com ciclos, né? Que às vezes é aquela pessoa que, um exemplo de ciclo, mas não adentrando muito a esse tempo, às vezes a pessoa casa com uma outra pessoa muito parecida com o marido antecedente, ou seja, são coisas que você está fazendo, né, que faz com que você entre no mesmo protocolo, no mesmo espírito da coisa, no mesmo modelo de atração. Então, tudo é a forma com que a gente se vê, a gente se infere no mundo, a forma com que a gente é reflexiva, tudo é questão de posicionamento e tudo é questão de escolha, como eu falei, e também conhecimento das nossas emoções. Então não adianta a gente ficar inferindo, terceirizando para outros responsabilidades que cabem somente a nós. Um exemplo que eu gosto de usar muito, mas que não vem ao caso, mas é o meu posicionamento, que eu vou até colocar aqui a minha vida pessoal, que não cabe, mas eu vou fazer um adendo porque eu acho muito importante para as mulheres.
Por quê? Eu, por exemplo, eu sou casada há 13 anos, mas a cobrança da sociedade é que eu tenha já filhos ou que eu já tivesse filhos, no mínimo 2, pelo tempo que eu tenho de casado. Vocês estão entendendo? Então, assim, quando a gente fala de infantilidade psíquica, será que eu, enquanto Michele Lemos, a minha pessoa, será que eu estou tendo a condição financeira que eu gostaria de dar ao meu filho no momento? Bom, se eu sou alguém altamente reflexiva, eu me firo de uma forma responsável no mundo em que eu existo, né? E eu sei das minhas emoções, sei dos meus limites, sei das minhas responsabilidades, não terceirizo as minhas responsabilidades, então cabe a mim o poder de escolha, né? Então, enquanto pessoas estão escolhendo ter filhos, né, um exemplo que é a escolha de cada um, eu, enquanto Michele Lemos, a minha pessoa, prefiro não ter, né? A depender da minha situação econômica, a depender do meu posicionamento no momento, a depender daquilo que eu quero para minha vida. Então, quando a gente fala de infantilidade psíquica, é a gente ter cuidado de não transportar as nossas responsabilidades para aquilo que a sociedade cobra da gente, para aquilo que a gente acredita como verdade em nosso sistema de crença, delegando tudo a Deus, mas aquilo que nós podemos fazer, né, no campo concreto. Então é isso. Eu falei da infantilidade psíquica porque eu vi uma grande necessidade de a gente tratar sobre esse tema. Então, gente, pensar um pouco mais de forma reflexiva sobre a pessoa que você é, o que você está fazendo no mundo, qual o seu propósito, o que você tem um valor, você tem as suas emoções, você tem que estudar as suas emoções, tem que estudar a sua pessoa, porque o autodesenvolvimento, ele é a chave do pessoal e do profissional, né? Então você não pode viver delegando responsabilidades da sua pessoa, né, para terceiro. Ou seja, então essa infantilidade psíquica, ela se remete muito a isso, delegar as suas responsabilidades a terceiro. Aquilo que você pode fazer no misticismo, no sistema de crença, né, numa simpatia. Não, eu vou ser o fruto das minhas decisões, eu vou ser o fruto daquilo que eu escolho, tá? Então isso incorre também em inteligência emocional, isso incorre em emoções, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, tchau!